Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Quem for chegando aí vai me dando um oi, vai me dizendo se o som tá bom, se a imagem tá boa. Vamos ver se esse chat tá funcionando. Como vocês podem ver, minha voz não tá muito boa. Estou um pouco resfriada, mas daqui a pouco já tô 100%. Quem for chegando vai me dando um oi. Vamos testar esse chat. Hoje a gente vai falar sobre crenças, porque sempre são elas que acabam impedindo os nossos resultados que a gente fala, que deseja, ou nos aproximando daquilo que a gente também não quer, mas não entende por que faz, né? Então é um conteúdo bem terapêutico, por isso que eu falei, se quanto mais gente participar e trouxer aí as suas respostas, mais beneficia a si e as outras também, e aí fica muito mais legal. Então, ó, que coisa boa, tava funcionando. Oi, Ká! Oi, Gi! Seja bem-vinda! Tá bom som e imagem, então? Aí, o clima de Páscoa, será? Não, clima de resfriado. Ai, meu Deus. Vamos começar. Eu vou fazer uma série de perguntas pra vocês, pra gente começar a se dar conta, de repente, de uma coisa nova. Meu objetivo aqui é que vocês saiam dessa aula, dessa sessão, dessa mentoria, com a sensação de que vocês se deram de conta de alguma coisinha nova, alguma coisa a mais que vocês não tinham pensado sobre, ou não tinham tido aquela clareza. Porque, como eu sempre falo pra vocês, cada vez que a gente se dá conta de uma coisa nova, de uma coisa a mais, de uma coisa diferente, é uma oportunidade de conseguir ter mais resultados ou de fazer com que a gente atrapalhe menos o nosso processo se defendendo, acreditando em coisas que não são reais. Então, a gente falando sobre crenças, que também tem a ver com sabotadores, as crenças, elas são verdades que nós contamos pra gente mesmo. Verdades no sentido de a gente acreditar muito que aquilo é uma verdade. Mas, na verdade, toda generalização, ela é mentirosa. Toda. Não importa qual seja, toda ela é mentirosa. Porque não existe nada que seja geral e verdadeiro. Tudo depende de muitas coisas. Então, a gente começa procurando se recordar e se dar conta de algumas coisas. E eu quero que vocês anotem as perguntas, porque vocês não vão conseguir encontrar todas as respostas aqui. Então eu quero que vocês deixem as perguntas pipocando no cérebro de vocês. E aqui vocês vão responder aquilo que vier na cabeça, aquilo que vocês conseguirem se dar conta mesmo. Vai ser uma aula bem terapêutica. Eu decidi fazer como ninguém tinha pedido nenhum tema, pelo que eu lembrava. Se alguém pediu, me desculpa aí, me lembra aí. Eu pensei, vou fazer uma coisa mais terapêutica pra dar uma mexida a mais nelas aí. Então, o que eu quero? Vocês peguem um papel e uma caneta, ou a própria apostila de vocês, no verso, em algum lugar que vocês costumem ter acesso com frequência. Não quero que, se não tem, peguem um papel e caneta, mas depois fixem em algum lugar aí pra não perder, tá? E eu quero que vocês anotem algumas perguntas, porque vocês vão começar a pensar sobre. Eu quero que vocês pensem aqui, comecem a escrever pra mim todas as coisas que os teus pais, seus pais, ou as pessoas que te criaram. Ai, não, Gleice, não fui criado pelo meu pai, minha mãe, foi pela minha avó, pela minha tia, foi... Não importa. Quem te criou, em geral, pais, disseram que estavam erradas em vocês. Que coisas lá atrás os teus pais disseram que estavam erradas sobre vocês? Alguém consegue já de cara lembrar? Quais foram, assim, as mensagens negativas que você ouviu lá atrás, quando você era pequenininha? Que coisas sobre você ouviu e que mexeram, claro, com você de alguma forma? Que mensagens negativas você ouviu, sentiu dos teus pais? O que eles falaram que estava errado com você? Vamos ver, quero ver. Se vocês vão se dando conta, coloquem essa pergunta: o que os meus pais diziam que estava errado sobre mim? Que mensagens negativas eu ouvi quando eu era criança? Ah lá, vocês vão... Deixem as perguntas aí pra vocês respondendo, mas vão respondendo aqui pra mim, por favor. Vão se lembrando o máximo de coisas que vocês conseguirem. No geral. E depois eu vou dando aí uns toques mais específicos pra ver se vocês lembram de alguma coisa a mais. No geral, o que eles falavam sobre vocês que estava errado, que estavam erradas? Alguém? Com alguma lembrança? Vão lembrando no geral, e aí depois a gente vai pro específico também. Pode ser misturado, tá? Não tem problema. O que eles falavam sobre o corpo de vocês? Eles comparavam o corpo de vocês com o de outras pessoas?
Com irmãos, com vizinhos, com primos, com os deles próprios. O que eles falavam e pensavam sobre o corpo de vocês, sobre o peso de vocês. A gente sempre tá trazendo aqui pra parte do corpo e pra parte do peso. Mas não é só isso que é determinante, mas a gente sempre vai puxar um pouquinho mais pra essa sardinha. Mas não é só isso, tá? Agora eu fico na dúvida se vocês estão escrevendo ou se não estão escrevendo e eu que não tô vendo. Ah, falavam que tu eras magrela, mas falavam que tu era magrela. Isso era uma coisa negativa? Isso era uma coisa que eles achavam que estava errada em ti? Com que tom? Ah, tu é magrela. Era te desconsiderando, era te dizendo que isso era negativo, que era ruim, que era pior. Sobre o corpo, meu pai sempre falava que eu era grande, mas na época eu nem era tão gorda. Ele falava grande. E o que ele queria dizer com esse grande? E ele comparava com... Acho que o teu irmão, né? Acho que tens irmão, não me lembro bem, mas acho que é. Ele comparava com alguém? Tinha uma preocupação? Tinha um desmerecimento? Ou ele achava uma coisa boa? Ó, sim, porque eu dava muito problema pra me alimentar. Então eles falavam que tava errado tu ser magrela, porque isso era um problema. Tu dava problema, tu dava trabalho. Olha isso. Tu dava algum outro trabalho, Dani, além de desse em relação à alimentação? Dava algum outro trabalho na escola? Algum outro trabalho tu davas além desse? Comparação com o corpo dos outros não lembra. Mas tu lembra se tu sentia algo? Ah, meu pai fala que eu sou grande, então eu acho... E ele não fala que meu irmão é grande, então eu acho que eu sou pior. Isso, de alguma forma, fez com que vocês se sentissem pior ou melhor? Ou que vocês tinham alguma vantagem ou desvantagem? Lembrando a pergunta chave lá principal. Que coisas vocês ouviram dos pais de vocês que estavam errados com vocês? Que mensagens negativas vocês ouviram lá atrás? E aí vem, em relação ao corpo de vocês, ao peso de vocês. Ó, isso, minha mãe me levava até na vizinha pra ver se eu comia. Nunca tive reclamação na escola. A tua única questão era o teu peso e a tua dificuldade pra comer. E tu achas que, pensando hoje, isso te aproximou da tua mãe? Ela passou mais tempo contigo por causa disso? Tu sentiu falta da tua mãe em outros momentos? Tua mãe era muito ocupada, era indisponível? Como é que era? Minha mãe sempre me dizia que eu tinha um rosto muito bonito. Isso é uma coisa boa. Ah, que só precisava emagrecer pra ficar bonita. Então, tu é muito bonita, mas o teu corpo não é legal. Então isso era uma coisa ruim sobre ti? E qual era a sensação de que se tu fosse mais magra, ela te amaria mais? Ou tu terias mais valor? Nunca fui briguenta na escola. Nunca foi briguenta na escola, é isso? Ela sempre trouxe dietas mirabolantes pra eu fazer. Qual era a intenção positiva da tua mãe, Fábio? Em trazer essas dietas mirabolantes pra tu fazer? São vários aspectos que a gente tem que olhar. O que eles falavam sobre o corpo de vocês, sobre o peso de vocês? O que eles falavam e pensavam sobre dinheiro na família de vocês? O que eles pensavam sobre trabalho? O que eles pensavam sobre relacionamentos, sobre casamento? O que eles falavam sobre os talentos de vocês? Eles viam algum talento em vocês? Ou eles viam os defeitos só? Quero que vocês vão colocando tudo que vocês forem lembrando em relação a essas perguntas que eu tô fazendo. Que coisas negativas vocês ouviam sobre a pessoa que vocês eram lá atrás? Ó, sempre achei que ela me daria mais valor caso eu fosse mais magra assim. Então, tu se sentia desvalorizada por ser gordinha. E de alguma forma, chegou, seja bem-vinda. Sentia desvalorizada por ser gordinha. Tu não se sentia amada, tão amada quanto tu acha que tu seria se tu fosse mais magra. E hoje, tu pensa a mesma coisa? Tu acha que é uma verdade? Aqui a gente tá identificando crenças. Será que vocês pensam? Será que a Fábio pensa? Não, se eu for mais magra, eu vou ser mais amada. Na minha casa, pela minha mãe, pelo meu marido, pelos meus filhos.
Será? Que crenças vocês conseguem ver? Que verdades vocês passam a acreditar uma vida toda, baseada em coisas que vocês ouviram lá atrás? Meus pais sempre foram muito exigentes com horários, notas na escola e educação. Muito exigentes. E aí tu não dava trabalho. E era exigente também em relação ao peso? Eles eram exigentes em tudo isso. Uma vez eu acho que tu, não sei se foi tu, Dani, que falou que não conseguia comer devagar, não tinha uma coisa assim? Tu come rápido. Será que tu ouviu muita crítica por comer devagar lá atrás? Porque dava problema pra comer? Acho que era tu, se não for tu me corrige. Sobre dinheiro e trabalho, só os outros tinham. Os outros. E o que eles falavam? Compara que o filho do fulano já tinha emprego ótimo, ou seja, tinha emprego ótimo, você não. Então, o outro é melhor do que você. Mesmo eu sendo adolescente, a comparação com pessoas mais velhas que eu. Comparações, como é que eu vou dizer? Injustas, né? Em relação ao peso, não, mas a comer, sim. O que ela pensava sobre comer? O que ela falava sobre o que tu comias, a forma que tu comias, o jeito que tu comias, quem eras tu comendo? Tive um amigo que sempre foi mais gordinho e me recordo de ele sofrer com isso, pois muitos colegas colocavam peso nele. Me recordo de defendê-lo, mesmo sendo bem magra na época. Tu defendia. Em relação a vocês, que coisas negativas vocês ouviram dos pais de vocês na vida? Coisas em relação ao corpo, coisas em relação ao dinheiro, não necessariamente sobre vocês, né? Talvez não tinha a ver com vocês, mas que coisas vocês ouviram dos pais de vocês que fizeram vocês sentirem que estava errado? Alguma coisa estava errada com vocês ou com o lugar que vocês estavam? Em relação ao dinheiro, em relação ao corpo, em relação ao relacionamento. O que os pais de vocês falavam sobre o relacionamento deles? Eles eram felizes no relacionamento deles? O que eles falavam sobre o trabalho deles? Eles gostavam? Eles iam felizes pro trabalho deles? Ou eles iam reclamando? O que eles falavam sobre dinheiro? O que eles falavam sobre o corpo deles já? Sim. Era eu mesma, porque às vezes quando criança eu ficava horas em frente ao prato. E aí tu ficava horas em frente ao prato, tu ganhava uma atenção extra da tua mãe. Não era uma atenção positiva, mas era uma atenção. Talvez fosse a única situação que tu desse trabalho. E aonde a gente dá trabalho é onde a gente recebe mais atenção. Se eu dou mais trabalho para me alimentar, os meus pais são obrigados a gastar mais tempo com aquilo. E eles não querem gastar tempo com aquilo porque tem outras coisas para fazer. Então aquilo se torna útil para a criança, mas as coisas que a gente ouve lá naqueles momentos se tornam verdades. Será que eles diziam? Que tu é lerda? Que tu demora muito? Que tem mais o que fazer? O que era? Magrela? O que era esse magrela? Minha mãe sempre falou pra eu ser independente e não depender de ninguém pra nada. Mas isso era uma coisa positiva ou negativa? Meus pais nunca reclamaram da vida. Que bom. E do relacionamento deles? O pai e a mãe falavam uma coisa pra ti ou outra? E sobre dinheiro? E sobre os corpos deles? Sobre o peso deles? Tua mãe, teu pai? Meus pais nunca se importavam com estética corporal e sim ficavam preocupados que eu não comia e vivia doente. Quando tu era magrela, tu vivia doente, é isso? E aí quando tu engordou, tu parou de ficar doente, Dani? Não é fácil descobrir crenças, tá, gente? É um trabalho assim de... Sabe quando pega um novelo de lã ou, sei lá, o fone de ouvido todo embolado? Que tu tem que ir devagarzinho puxando, deve vir por aqui, tá por cima, tá por baixo, mais ou menos assim. E assim a gente vai indo, através das perguntas, e aí de repente fala, putz, caramba, tudo a ver. Parou? Olha isso, Dani. A Dani era magrela e vivia doente. A mãe dela, preocupada, por amor, queria que ela não ficasse mais doente, porque ela quer a filha dela saudável. Falou várias coisas pra ela, pra que ela passasse a intenção da mãe dela era que ela tivesse saúde. E aí ela começou a engordar e começou a ter mais saúde. E hoje ela quer emagrecer. Mas será que não tem uma crença aí de que o emagrecimento tá relacionado com doença e que o sobrepeso ou o peso a mais tá relacionado com saúde? E depois, quando tu engordou mais, como é que ficou a tua relação com a tua mãe?
De que foi o biotônico com ovo de pata. Jesus, eu também tomei biotônico. Ué, ovo de pata não. Ó, cheguei com o bonde andando e não sei se entendi, mas eu dava trabalho por causa da bronquite, estragava as viagens, passeios, sobre o dinheiro não lembro nem trabalho deles, nem corpo deles. Reclamavam que minha irmã era gorda e me chamavam atenção. Não vai ficar igual ela, hein? E aí a tua irmã sofria com isso? Tu tem uma questão com a tua irmã, não tem? De não fazer a tua irmã se sentir mal e de salvar de alguma forma a tua irmã? E aí, poxa, por causa de mim, a minha irmã tá sofrendo bullying dentro de casa. Eu não posso deixar a minha irmã sofrer isso, então passo eu a ser o Cristo aqui. Hoje, tu é mais gordinho que a tua irmã? Como é que tá hoje? Eu fico aqui, gente, catando nas palavras de vocês possibilidades de crenças que vocês estão carregando desde lá atrás. Tu se sentiu responsável, Mari, por fazer a tua irmã se sentir mal? Putz, agora eu sou mais magra, coitada dela, por ter eu como irmã sendo mais magra e ela mais gordinha. Eu não quero fazer ninguém se sentir mal. E aí eu começo a me tornar, não me permitir ser mais feliz, ser mais livre, ser mais magra, ter mais dinheiro. Eu não entendi esse não ficar igual, porque eu achava muitas coisas legais nela. Então hoje acho que foi quase uma forma de honrá-la. Igual, é isso aí, de ficar igual não, de ficar pior pra ela, pro outro se sentir melhor, você se coloca num lugar pior. Isso é muito ruim pra você e pros teus filhos. Minha mãe sempre remetia o corpo a uma exposição, que eu seria usada. Olha, eu também tive isso, tá, Mi? Ela nunca me chamou de gorda ou magra. Ela sempre vivia na luta com a balança. Olha isso, então. A tua mãe queria te proteger da exposição. Era uma exposição contra quem? Qual era o medo da tua mãe? Seria usada. O que era? Pelos homens? Nunca me chamou de gorda ou de magra. Ela sempre vivia na luta com a balança. Ah, não. Agora que eu tô lembrando, Mi, da tua história. A tua mãe, na verdade, a tua mãe remetia o corpo a uma exposição. Que eu seria usada. Mas ela usou, de alguma forma, o teu corpo bonitinho para que tu tivesses aquilo que ela achava que era bom naquela situação daquele teu namorado. É ou não é? Daquele jeito era interessante. Não tinha uma coisa assim? Vai me dizendo se eu estiver errada, Mi. E ela vivia na luta com a balança. Será que ela foi usada? E ela achava que se ela tivesse um corpo diferente, isso colocaria ela numa outra situação? Sim, pelos homens, sim, foi interessante pra ela. Entendeu? Ah, então eu estou acima do peso, tenho que me submeter a esse tipo de relação e eu, por amor à minha filha, não quero que ela passe por isso. Ela teve a crença de que ela tá com aquele corpo e aquele peso, colocou ela naquele lugar e ela te passou essa crença. E aí tu era mais magra, mais bonitinha, lá o troféuzinho, e aí foi justamente o contrário que aconteceu contigo, né, Mi? Tu, magra, bonitinha, bibelozinho, troféuzinho, aí que tu foi usada. E aí quando começou a engordar, tu de alguma forma se protegeu disso, foi o contrário dela. Mas teve um uso, tanto quanto ela talvez se sentiu usada. O que eu quero trazer pra vocês aqui? Que coisas vocês acreditaram e estão talvez acreditando até hoje e que estão atrapalhando o emagrecimento de vocês. Não só o emagrecimento, a vida toda, sabe? A pessoa que, nossa, eu não tenho dinheiro, tô sempre ferrada, tô sempre devendo. Nossa, meus relacionamentos nunca dão certo, eu tenho dedo podre, eu não consigo atrair uma pessoa boa, eu não consigo emagrecer, eu não sou boa, eu não tenho capacidade, eu não tenho valores, eu sou menos, eu sou pior. Tudo isso tem a ver com as coisas que a gente ouviu lá atrás. Sendo faladas pra gente ou sendo faladas enquanto a gente estava naquele ambiente. Sim, ela tentou corrigir algo e pra mim, ela tentou corrigir algo que pra mim a exposição e o abuso psicológico foi pior. Mas a tentativa dela faz sentido, né? A gente até já conversou sobre isso. Ela quis te entregar uma coisa diferente do que ela teve que não foi boa. Mas era uma crença que era uma mentira. Porque as crenças são mentirosas. E eu sempre dou exemplo. Homem não presta. Homem não presta é uma crença. É uma crença mentirosa. Talvez você acredite, não, Gleice, mas homem não presta mesmo. Mentira. Por que é uma mentira?
Porque não são todos os homens que não prestam. Tem homem que não presta, tem homem que presta. Mas eu acreditar que homem não presta me protege dos homens. E aí eu deixo de correr o risco, eu me defendo do risco de passar por alguma situação com os homens que não prestam. Mas também eu fecho uma porta para me relacionar com homens que prestem. Se eu acredito que a pessoa magra é uma pessoa que fica doente, é uma pessoa fraca, é uma pessoa pequena, é uma pessoa, sei lá, sem valor, é uma pessoa às vezes burra, tem gente que acredita, é uma pessoa... Se eu acredito nessas coisas, eu vou me defender disso. E se eu acredito que uma pessoa gorda é uma pessoa forte, é uma pessoa que não vai ser abusada, é uma pessoa que não vai ser rejeitada, tudo aquilo que eu acredito sobre aquilo que eu tenho dificuldade, em algum lugar vai me proteger, mas em outro vai me impedir de chegar onde eu quero também. Se a gente não identifica isso, a gente não caminha para frente. Alguém se deu conta de alguma coisa nova? Vão trazendo aqui pra mim. Vão falando e vão tentando recordar. Deixa eu ver. Então, por exemplo, eu ouvi homens não prestam. Eu ouvi que eu gostava de aparecer. O que eu ouvi? Eu ouvi também que os homens iam abusar de mim. Que sei lá, que iam abusar e depois jogar fora. Que mais? Deixa eu aqui falando pra vocês, ver se eu consigo trazer mais algum exemplo. Eu ouvi que dinheiro era ruim, que dinheiro era sujo, que era difícil ganhar dinheiro, que quem tinha muito dinheiro não valia muito. Eu ouvi que eu era relaxada. Olha isso. Eu ouvi muitas coisas, assim como vocês, todo mundo. De alguma forma ouviu alguma coisa e sempre na intenção positiva. Mas são coisas que a gente, quando vai olhar as coisas que a gente mais ouviu, a gente vai falar, putz, essa área da minha vida aqui é um ponto a trabalhar. E aí a gente vai falar, mas eu ouvi isso lá atrás e eu acreditei nisso. E eu tô acreditando nisso até hoje. Como é que eu vou questionar um pensamento que eu nem identifico que eu tenha tido? Eu preciso trazer pra consciência pra questionar de onde veio e se aquilo é uma verdade ou não, até que ponto. Quem mais tem alguma coisa pra trazer? Digam pra mim, por isso que eu falo, quanto mais gente trazendo aqui, mais fácil. A Michelle tá trazendo várias coisas e eu tô conseguindo trazer vários exemplos. O que mais, gente? Que vocês ouviram ou que vocês aprenderam vendo os pais de vocês se relacionarem, vendo a forma que seus pais trabalhavam ou encaravam o trabalho, o próprio corpo e o emagrecimento deles, o dinheiro deles. Vocês conseguem encontrar semelhanças entre aquilo que eles pensavam sobre a dificuldade que vocês têm hoje? Eu aprendi cumplicidade pelos dois. Eles eram bem cúmplices? Eles se davam bem? Eles se amavam? Eu via muito amor neles. O primeiro relacionamento que a gente teve na vida foi o relacionamento que a gente viu dos nossos pais. E geralmente a gente atrai pra gente aquilo que a gente viveu lá. Hoje, o teu relacionamento tá com cumplicidade? Eu lembro que tu trouxe até o teu relacionamento na roda da vida, não foi, Dani? E aí eu lembro que tu se comprometeu em alguma coisa relacionada ao teu marido, se eu não me engano, e eu quero saber se tu tá colocando em prática. Eles nunca falaram nada sobre o corpo, tinha amor, o que eu aprendi com eles é ser rígida. Rígida em que sentido? Qual era a intenção deles na rigidez contigo? Qual era a intenção positiva? Sempre tem uma intenção positiva, sempre. A intenção, ela não é negativa. Quando eu digo, nossa, você tá gorda, ou nossa, você tem que emagrecer, nossa, alguma coisa sobre dinheiro, sobre relacionamento, sempre, né? Sempre, se não tiver uma patologia, claro. A intenção dos pais é que os filhos se deem bem, que não sofram, que não sejam, que não sofram, inclusive, o que eles viveram. Só que o jeito que essa mensagem é passada, muitas vezes, piora. Mas quando a gente entende que a intenção era positiva, aquilo se torna uma cura também dentro de nós. Vixe, meu relacionamento nem de longe é igual aos dos meus pais. Mas o que o teu marido tem
que se assemelha de repente ao que o teu pai é, ou o que tu estás fazendo para contribuir que não seja como os teus pais, quanto tu é parecida com a tua mãe ou diferente da tua mãe, o quanto talvez tu já tenha tido relacionamentos, não sei se tu teve outros relacionamentos antes parecidos, mas que tu tenha te dado com o deles, mas que tu não tenha dado certo de alguma forma e tu tá te defendendo disso, tem que olhar a história toda. Meu pai não gostava de mulher gorda, falava que era relaxada. E a tua mãe era magra ou era gorda? E tu se sente relaxada, estando acima do peso? Hoje tu tá magra, né? Qual é a vantagem de ser relaxada na tua cabeça? Tem alguma vantagem? Eu vi a relação dos meus pais como um comodismo. Minha mãe tinha segurança financeira, uma família, mas eu não sentia que ela era completa no amor. Quanto isso se assemelha com a tua história, Mi? A intenção era de eu me dar bem na vida. E se deu bem na vida? A minha mãe tinha um corpo igual ao meu. O meu marido é muito autossuficiente. Ele não se importa com conquistar a sua volta. Ele é muito desligado, sem regras, e isso me incomoda, porque tu tem a rigidez. E ele parece com teu pai. O que fez vocês ficarem juntos? O que de bom tem no relacionamento de vocês? Tem amor? Tem a cumplicidade? Vale a pena olhar para tudo isso. Não quero mudar aqui de assunto. A ideia da aula hoje é vocês se darem conta das coisas negativas que vocês ouviram lá atrás dos pais de vocês. Sobre tudo na vida de vocês, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre os talentos que vocês tinham ou deixavam de ter, talentos que eles queriam que vocês tivessem, habilidades que eles queriam que vocês tivessem, mas que vocês não tinham. O que era um tema de briga? Por exemplo, lá em casa, meu tema de briga era bagunça. Minha mãe achava que eu era bagunceira, que eu era relaxada. E ela foi valorizada na vida por ser organizada e caprichosa. Só. E aí eu não era isso. Então, qual era o medo? Que ela não vai ser valorizada se ela não tiver isso. Então, eu tenho que brigar por isso. Quando eu entendo isso, tudo fica mais leve. Acho que sou tão diferente deles em tantas coisas, em relação a relacionamento, atitude, filhos. Sim, a gente olha e a gente sofreu por conta dos pais serem como foram. E aí a gente tenta ser diferente em muitas coisas para que os nossos filhos não sofram aquilo que a gente sofreu. Mas quando vai ver nos detalhes, uma ou outra coisa, as coisas que geralmente não estão dando certo, que a gente vai tentando, se assemelham muito àquilo que a gente viveu, ouviu e aprendeu lá atrás. Tem amor, por isso já se foram 22 anos. Muito bem. O que é amor? O que envolve o amor? Tá colocando em prática? Nem de longe parece com meu pai. Será que isso não te frustra? Poxa, meu pai e minha mãe eram super cúmplices, tal. Meu pai era assim, era assado. Meu marido nem de longe parece com meu pai. Isso me frustra, me incomoda. Isso nos distancia de alguma forma. Acho que sou tão diferente deles em tantas coisas. Tarará. Tem amor, Meu pai me limitou bastante. Lá em casa sempre fui vista como uma ovelha negra, porque não queria ser uma dona de casa. Quer dizer, eu não quero... Meu Deus, eu tô criando minha filha pra ser dona de casa. E a minha filha não quer ser dona de casa. De alguma forma, tu foi criticada e foi dito, você tá errada, você é toda errada. Se eu me sinto errada, eu não sou amada, eu sou pior. E talvez tu carregue isso até hoje. E ainda, honre isso também. Não, eu não posso ter tudo, eu não mereço ter tudo. Porque eu tô errada, meu pai falou que eu tava errada. Então, eu não posso ter dinheiro, não posso ter sucesso, não posso ser magra. Quem sou eu? Eu já fiz isso aqui de errado, que foi sair, que foi não ser dona de casa, que foi ter um emprego, que foi... Ainda agora isso aqui, não. Eu sou toda errada, me falaram que eu era toda errada, quem sou eu pra dizer que eu não sou? O tema de briga era a alimentação que tinha que comer. Olha isso. Era só isso. E hoje é onde tu se pega. É onde tu se pega fazendo coisas erradas. É onde? Na alimentação ainda. Vocês estão vendo a relação que tem? Até hoje ainda? Que tu tá carregando? Será que tu tá querendo se proteger da doença? Será que tu tá querendo receber alguma atenção? Algum amor?
Que lá atrás, apesar de tu receber muito amor, era onde tu dava mais trabalho. Se tu dava mais trabalho, tu tinha mais atenção nesse ponto. Aquilo fazia sentir de alguma forma mais importante. Será que tu se manter acima do peso faz te sentir saudável e mais importante? Será que tá acima do peso te aproxima do teu marido, já que tu tá se sentindo distante dele? Será que emagrecer te coloca no risco de se afastar ainda mais do teu marido? Minha família atual funciona muito diferente da minha família lá. E é pra ser assim. Quando a gente vai se dando conta, a gente vai ficando com aquilo que é útil e vai deixando, entendendo aquilo que não é. Ó, frustra. Porque tu tá com uma expectativa de um casamento que não era teu. Hoje tu tens outro. E aí tu tem que aceitar o marido que tu tem, olhar para as coisas boas que tem, não comparar ele com o teu pai, não comparar o casamento que eles tinham com o teu e fazer o que tu pode para melhorar o teu. Tu tá, não me respondeu ainda, tá colocando em prática a ação que tu tinha falado que tu ia colocar em relação ao teu relacionamento? Foi semana passada a live. 7 dias. Dos 7 dias, qual era a ação mesmo? Quantos dias tu colocou em prática? Lembro da primeira vez que fiz terapia, que foi depois de me tornar mãe. Eu disse que estava lá porque não queria ser igual à minha mãe. Em quê? Em que tu queria ser diferente da tua mãe? E olha o peso que isso traz. Quando eu falo eu não quero ser igual à minha mãe, ou não quero ser igual ao meu pai, de alguma forma eu tô desvalorizando quem eles foram. E na verdade o que a gente tem que fazer é olhar, entender e ser grato. Não é assim, ai, muito obrigada porque eu apanhei, sei lá, porque você fez isso comigo. Não, mas aquilo ali foi o melhor que eles fizeram e fizeram com que você chegasse onde você tá. Eles te amaram e te cuidaram, senão você não tava nem viva. Então quando você chega e fala, eu quero ser diferente da minha mãe, por quê? Que coisas que tu tá dizendo que ela tava errada? Ó, faz sentido, sempre me vi como a diferente da casa. E aí tu tá, quanto mais sucesso às vezes tu tem, financeiro, por exemplo, que é uma questão tua, quanto mais sucesso tu tem, mais tu se afasta das tuas origens. Na tua cabeça, é uma crença. Ai não, se eu tiver dinheiro, eu não vou pertencer a essa família. Sei lá, se eu emagrecer, eu vou ficar melhor que minha mãe. Não sei se tua mãe tem uma questão com peso. Se o meu casamento for assim, minha mãe vai se sentir mal e eu vou me afastar das minhas origens. Se eu tiver dinheiro, meu irmão vai tal coisa. E eu não posso. A minha origem é essa e eu não posso me limitar olhando pra minha história. Eu tenho que olhar pra minha história, entender o porquê eu penso e sinto essas coisas e compreendendo e acolhendo e entendendo a mentira dentro da crença, para que eu possa me libertar e limpar isso dentro de mim. Faz sentido, tal. Eles não viam habilidades em mim. Será? Tem certeza? O que te faz acreditar nisso? Que eles não viam habilidade em ti? Nem de estudiosa, nem de bordar, saber limpar a casa, cozinhar, nada era reconhecido. E eles foram reconhecidos? Quem eles queriam que tu fosse, Gi? Toda vez que estou no peso ideal, brigamos mais. Eu sinto ele na defensiva, quando eu tô mais segura. Tá vendo? E tu falou, e o ponto que tu escolheu trabalhar foi o teu relacionamento. E aí tu quer muito emagrecer. Mas se tu emagrecer, tu vai perder uma coisa na tua cabeça. E quando tu entende isso, o que tu precisa fazer? Conversar com ele. Explicar isso pra ele. Falar desse teu sentimento. E disso que tu se deu conta. Conversar mesmo, falar, será que eu preciso estar de um jeito que eu não gosto, que é acima do peso, para que eu não viva outra coisa que eu gosto menos ainda, que é ter um conflito no casamento? Pô, já tô 22 anos juntos, tem amor, meus pais são um exemplo de casamento para mim, eu não posso fazer nada que atrapalhe isso ainda mais. Eu tenho que fazer minha parte. A minha parte é ficar mais insegura de mim, é ficar num corpo que não me representa? É justo isso contigo? É justo isso com os teus filhos? É justo isso com o teu casamento? Hoje já consigo entender e ser grata. Isso é maravilhoso. E isso te traz muita cura.
Mas quando tu trouxe lá, que tu queria ser diferente da tua mãe, o que que era? Nós falando isso sobre comer, pra ter atenção. Lembro que mais nova eu tinha mais atenção quando comia. Sentava ao lado do meu avô enquanto ele fazia churrasco e comia tudo que era servido. Meu avô adorava, as pessoas achavam legal. Olha onde tá. E aí hoje, tu tá lá, bagunçado emocionalmente no teu casamento, com os teus filhos, no teu trabalho. E o que tu tem? A comida, que tá colada com alguma forma de amor e carinho. Vou perder a paz, que pra mim é o mais importante da vida. A paz que cresci vendo dentro do meu lar. Só que, se tu for ver, tá, olha como é uma mentira. Olha a frase que se forma na minha cabeça. Se eu emagrecer, eu vou perder a paz. E eu tô aqui pra emagrecer. Tá certo isso? É uma verdade? É certo? É certeza isso? Que se tu emagrecer, tu vai perder a paz? Olha a crença que tu tá descarregando, Dani. E que tá impedindo o avanço ainda maior. Tu tá avançando, mas um avanço ainda maior no teu emagrecimento e um risco de quando tu chegar, tu voltar de novo, como já aconteceu. Como eu posso fazer para questionar esse pensamento? É real mesmo? Tu acha que é certeza isso que vai acontecer? O que tu podes fazer para emagrecer sem perder a paz? Porque já não tem paz. Se tu tiver acima do peso, tu não vai estar em paz. Tu pode estar em paz em relação ao teu casamento. Mas se tu não tiver em paz em relação a ti, teu casamento também não vai ser legal. Porque quem é casado é tu. Meu pai queria que eu casasse com um homem rico. Ou então que eu fosse médica e advogada. Essas profissões tradicionais. Pra quê que ele queria isso? Isso faria com que tu não vivesse o quê na cabeça dele? Minha mãe não falava nada. Tudo. Eu nem sabia especificar ao certo, mas acho que até a vivência do papel de mãe me fez ter outro ponto de vista. Porque a gente tem dores. Mesmo que a gente olhe e fale, nossa, meus pais foram maravilhosos, eu tive tudo, foi assim, nossa, fui muito amada. Sempre vai ter algum ponto. Às vezes na expectativa em excesso, porque eu te dou tudo, eu te entrego tudo, mas tem que ser assim. Também se tu não for, vai dar ruim. Então a ideia é vocês levantarem. Eu sei que essas perguntas vão ficar pipocando na cabeça de vocês sobre o passado, sobre a infância de vocês, sobre as coisas que vocês pensavam, as coisas que vocês ouviram e as coisas que vocês sentiam. Porque tem coisas que não precisam ser ditas também, que podem ser só sentidas. Aí eu tinha a sensação de que meu pai não me amava, eu tinha a sensação de que minha mãe preferia a minha irmã. E o que a minha irmã fazia que eu não fazia? Então logo eu deduzi que era isso, isso e aquilo. E além dos pais de vocês, o que vocês ouviam de outras pessoas próximas? O que vocês ouviam, sei lá, dos vizinhos, dos professores, dos avós, dos primos, das pessoas que conviviam com vocês? Alguém em alguma área da vida de vocês falou alguma coisa negativa sobre vocês? Falou que alguma coisa estava errado com vocês? Meu casamento, minha família é toda diferente. Claro que às vezes comento coisas que eles também fizeram comigo e não gostavam. E tu acha isso é bom? E tu se sente culpada por a tua família ser toda diferente? Ser melhor do que a que tu tivestes? Acho que a maior crença que eu tenho hoje é que estar acima do peso me protege de ciúmes do marido, por ficar feia. Pode até ser que não fique, pois os ciúmes dele não passa, mas eu me sinto mais feia. E o quanto tu se sentir feia afeta na tua vida, afeta a tua relação com o teu marido, no teu trabalho, com os teus filhos e contigo mesma. Tem lá no curso, Sabotador, fuga da beleza. A beleza me traz problemas. Eu quero ficar mais bonita, mas a beleza me traz problemas, então eu vou lá e me afasto dela, fazendo essas coisas aqui pra mim. Só que daí eu também me aproximo de outras coisas ruins, da doença, da morte, da depressão. Eu quero isso? Eu preciso tanto assim? Por que eu vou querer me tornar feia? E o meu marido vai me querer se eu estiver feia? Ele vai me amar mais se eu estiver feia? Eu quero? O que eu ganho disso? É só me defender? Tu consegue conversar com teu marido? Vale a pena manter o casamento assim? Talvez porque os filhos dos outros eram ricos, ou ele achava que eram, e ele não queria que eu ficasse pra trás. Olha isso! Ele te amava tanto que ele não queria que tu ficasse pra trás. O quê?
A minha filha vai ficar pra trás de jeito nenhum. E aí ele te força, cobra, porque ele quer, porque ele sabe que tu é mais e ele não quer que tu fique pra trás. E dá pra interpretar desse jeito. Ou tu pode pensar, nossa, ele pensa que eu sou pior, que eu sou incapaz. Não, ele achava que tu era tão capaz a ponto de te cobrar coisas em excesso. Se ele achasse que tu não eras capaz, tu acha que ele cobraria? Sempre faltou conexão com minha mãe. Minhas irmãs tinham com ela, eu não. Ironicamente, hoje ela se relaciona melhor comigo do que com minhas irmãs. O que faz ela te relacionar melhor contigo hoje? E o que fazia ela se relacionar melhor com as tuas irmãs lá atrás? Será que era um melhor relacionamento? Ou será que era uma dedicação de mais tempo porque elas precisavam mais que tu? Sou grata por isso, ter essa família linda, mas vejo que às vezes quero ter aquela família, ter o amor deles. A gente quer ser amado, ser aceito. Só que essa necessidade, ela não pode ser maior do que dentro da tua própria família. O que tu podes fazer para ser mais amada pela outra família que tu tá querendo buscar? Amiga! Chegou aí, minha amiga! Que saudade de ti! Ó, tô doente aqui, bichada. Saudade, minha amiga! Que bom te ver aqui! Qual é a crença que tu tens, Elis? Ah, e eu acredito que se eu fizer isso, se eu tiver isso, se eu for assim, eles vão me amar mais. Ou, se eu for assim, se eu tiver isso, eu vou ser menos amada por eles, vou ser rejeitada, vou ser deixada de lado, não vou fazer parte. Tudo isso que eu tô trazendo aqui é para vocês começarem a identificar as crenças que vocês têm na vida, e não só no emagrecimento, que estão travando e atrapalhando a vida inteira de vocês também. E a vida inteira de vocês também diz respeito ao emagrecimento de vocês, por conta do que a gente conversou lá na roda da vida. Uma área respinga na outra. Se você tiver crenças fortes sobre dinheiro, isso vai afetar o teu emagrecimento também. Por que não? Quem disse que você não senta pra comer sem fim porque você tá pensando nas contas que você tem pra pagar? Se os teus relacionamentos não vão bem, como a gente trouxe aqui, quem disse que você não tá se mantendo gorda, acima do peso, pra manter o teu relacionamento ou pra não correr o risco de um relacionamento que já não tá legal piorar ainda mais? Alguém se deu conta de alguma crença que não tinha se dado? Essa vocês não me responderam. O que outras pessoas falaram sobre vocês? Vizinhos, professores, avós, pessoas que vocês conviveram. Que coisas pessoas que vocês conviveram lá na infância falavam e falaram sobre vocês? Escrevam aqui pra mim, escrevam assim em aspas ou com tópicos, essas frases que vocês lembram, que eles falavam em todas as áreas pra vocês. Coloquem aqui pra mim. Os pais, bota assim, pais, isso e aquilo, vizinho aquilo, professor aquilo, os colegas aquilo outro. Pessoas da igreja, pessoas que foram aqui, que cresceram aí dentro da igreja, o que as pessoas da igreja, que são pessoas de autoridade, geralmente dentro da família, falavam também sobre vocês, ou pros pais de vocês sobre vocês. Quero que vocês listem. Quero que vocês anotem, para que a gente tome consciência do que lembrar disso, escrever isso, faz a gente sentir. Não lembro de outras pessoas falando nada, só uma tia rindo do meu cabelo que parecia orelha de cachorro. Como assim, meu Deus do céu? Uma tia rindo do meu cabelo que parecia orelha de cachorro. O que ela queria dizer com isso quando ela riu? Ela riu de ti. E hoje, tu gosta do teu cabelo? Como é que tu se sentiu naquela hora? Tinha um tio que chamava de morto de fome, de pobre. Quem chamava? Quem chamava o tio? O tio chamava vocês? Ou vocês, o pai chamava o tio? Não entendi. Do lado paterno, falava que eu era muito mal educada. Meus pais sempre me deram liberdade e isso os incomodava. Você tá rindo? E tu acha que tu é mal educada mesmo? Tu acha que a tua liberdade incomoda as pessoas? O teu jeito incomoda as pessoas? O que eles diziam que tu era mal educada? E o que os teus pais falavam das pessoas que falavam isso de ti? O pai de uma amiga não queria que eu andasse com ela porque dizia que eu era lésbica. Por quê? Qual era o indício que ele tinha disso?
Eu tinha muitas feridas nas pernas e com isso minhas pernas eram manchadas. Meus pais e meus irmãos riam disso. O que eles falavam? Como que tu sentia? O tio nos chamava de morto de fome. O tio chamava vocês de morto de fome. E aí? E como que tu sentia? O que teu pai falava sobre isso? E hoje, esse tio tá onde? A mãe de uma outra não deixava ela andar comigo porque dizia que eu era galinha. E como que tu sentia? As pessoas, elas diziam que tu não eras uma boa pessoa, que tu não eras uma boa companhia. E aí? Como que isso refletiu na tua vida? E tu era bem magrinha? Como é que era? E tu ficava com vários? Tinha isso? Ai, eu era bem magrinha, eu era bonita, os homens me olhavam muito, nossa, me queriam muito, sempre tava ficando com alguém. Tinha isso? Gosto do meu cabelo, foi uma franja que estava crescendo, não sei se parecia com orelha. Tu gosta? Não ficou um trauma em relação a isso, não virou uma verdade relacionada a nada. A professora falava que a minha letra era tão redondinha quanto eu. Eita, amiga, que abuso, né? E isso era bom? A letra redondinha era boa? Aí a tua letra continua redondinha, amiga? Não lembro. Meus pais sempre me ensinaram a não ligar para a opinião dos outros e ser quem eu era. E hoje, tu vive isso? Não liga para a opinião dos outros e é quem tu é? Real, dentro da tua vida, real. Ou tu deixou de se relacionar com muita gente por conta disso? Como é que foi? Sentia mal com esses comentários, queria sumir. E tu era magrinha, né, Gi? Quando vocês começaram a engordar, pensando aí no emagrecimento, alguma das coisas que vocês passaram de difíceis foram solucionadas? Ah, todo mundo olhava para minhas pernas e ria das minhas pernas, ria do meu cabelo, falava que eu era galinha, falava isso, falava aquilo. Aí eu comecei a engordar, as pessoas pararam de falar isso. Porque começaram a mudar o foco dessas coisas e eu me senti menos pior. Tem alguém que se identifica com isso? Minha família falava que eu era sapeca e brincalhona. Tinha um tio que me chamava de segundinha, pois era a segunda filha. Apertava minha bochecha até ficar vermelha. Minhas irmãs me chamavam de baleia, bola de sebo, 4 olhos. E aí? Que dor que ficou em relação a isso? Ou que tu passou a acreditar sobre ti mesma, sobre esses comentários que tu ouviu? Minhas primas sempre foram magrinhas e eu era mais gordinha, mas não era gorda, só tinha um quadril largo. Então minhas tias sempre falavam que eu era gorda e hoje, como realmente estou gorda, falam que eu sou relaxada, descuidada, sem vaidade. Tu acha que tu é isso mesmo? Tu tem essa crença sobre ti, Mi? Tu acha que isso é uma verdade? Nunca liguei. Que bom. Sempre fui magrela. Que bom. Eu me sentia a pior coisa, porque tu tinha a aprovação das principais pessoas que eram os teus pais. Se tu não tivesse, isso seria totalmente diferente na tua vida. Eu me sentia a pior coisa. Não me recordo do pai nos defender, também não sei se ele só falava como quando você contava sem ele. E eu era namoradeira assim. Meu corpo começou a mudar depois, da primeira filha com 21 anos, hoje eu estou com 44. Meu cabelo é lindo, nas minhas pernas ainda tem cicatrizes. Só uso calça comprida e vestido longo, olha isso. Porque tu evita que os outros falem o que falaram lá atrás, mas as coisas que vocês ouviram lá atrás, viveram lá atrás, quando vocês eram pequenas, vocês não tinham tantas condições para lidar, vocês eram pequenas. Hoje vocês têm muito mais. Será que vocês precisam continuar acreditando nas coisas que vocês acreditaram, nas coisas que falaram pra vocês, nas coisas que viraram alguma verdade dentro de vocês ainda hoje? Que coisas dessas que vocês ouviram, que vocês estavam acreditando, não são verdade. São mentiras que vocês contaram pra vocês mesmas e que vocês estão fazendo coisas pra continuar sendo essa pessoa que disseram pra vocês que vocês são, mas que vocês não são. Short só em casa se tiver muito calor. Ao mesmo tempo que eu sei que não é verdade, sempre me acontece alguma coisa ruim, eu me questiono, me coloco nessa bolha e começo a me julgar assim. Não, e as coisas boas, Mi, que acontecem? A gente pode escolher olhar para as coisas ruins e falar, ah, viu, ó, eu sabia que eu era assim, ó, me falaram, é isso mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas que coisas na tua vida te provam que essas coisas são mentiras? Tu consegue encontrar? Tu consegue encontrar áreas da tua vida
vitórias na tua vida que provam justamente o contrário? Levantar essas crenças, identificar as crenças é 100% terapêutico e libertador. Engraçado, tô tentando lembrar de mais coisas da infância, mas na infância e adolescência, até uns 20 anos e tantos, eu me lembro de ser tão bem, confiante, comecei a engordar depois dos 30, acho que pra aguentar o peso da vida adulta, olha isso, ser grande é ser forte. Pra aguentar o peso da vida, não dá. Não dá pra ser magra, tem que ser grande, tem que ser forte, tem que ocupar espaço. Foi quando comecei a me sentir mal com quem eu era. Hoje tenho 43 anos, as crenças limitantes podem vir mais tarde? Não. As crenças limitantes, elas vêm lá de trás. Só que às vezes acontecem na vida adulta coisas que não é uma afirmação, mas em geral, as coisas que acontecem, que te incomodam hoje, elas já aconteceram lá atrás, em algum momento. Na infância, às vezes até na barriga da tua mãe. Elas vêm lá de trás. E aí, não as mesmas situações, mas as coisas que te fazem sentir ruim hoje já foram sentidas lá atrás, quando vocês não tinham condições de lidar, mesmo não sendo a mesma situação. Então, eu me sinto hoje, eu me sinto muito mal e fragilizada quando eu me sinto rejeitada. Mas, sei lá, e aí aquilo ali me deixa pequenininha, aquilo ali me faz chorar, me faz ficar mal, por exemplo. E aí eu olho e falo, qual era a minha dor lá atrás? Nossa, eu me sentia rejeitada, eu me sentia que a minha irmã era preferida, eu sentia que, sei lá, que eu era pior, que eu não era capaz. Toda vez que eu me sinto incapaz ou que eu me sinto que eu faço alguma coisa errada, aquilo me fragiliza. Aquelas emoções que te fragilizam hoje já foram sentidas por ti em algum momento na tua vida quando tu não tinhas condição de lidar. E entender a ligação entre o que tem hoje e o que tem lá atrás. E entender, por isso que a estratégia lá que eu faço, do resgate da criança interior, a gente identificar isso, aonde foi que isso aconteceu lá pela primeira vez. E aí quando você olha lá, e quando você ressignifica lá, naturalmente fortalece aqui também. E as crenças, elas vão se confirmando, vamos dizer assim. E vão se limitando. Sei lá, homem não presta. Pode, ao longo da vida. Só que aí vai ao longo da vida. Eu ouvi, sei lá, da minha mãe, e aí eu tive uma experiência ruim com um homem, e outra, e viu, isso é uma verdade. As crenças são verdades que a gente conta pra gente mesmo. E toma como uma verdade absoluta, como se não tivesse alternativa. E quando a gente vai ver de perto, não é. É uma mentira. Até hoje gosto de falar com tons de brincadeira. E quanto a ser chamada de baleia, me sentia mal. Muitas vezes chorava, realmente não gostava. Hoje vejo que nem era gorda, só era fortinha. Na questão de 4 olhos, não ligava. Enxergar é maravilhoso, eu preciso deles pra isso. E aí, o que tu entende e sente de uma coisa mais positiva, aquilo não te afeta, não te abala. Agora, aquilo que te fazia chorar lá atrás, que era ser um pouquinho mais fortinha, hoje é a solução da tua vida, que tu colocou como uma verdade. Então, eu quero emagrecer, mas você vai me fazer sentir melhor. Mas pior do que estar acima do peso ou gorda é ficar sozinha, é ficar sem o marido. Então, eu priorizo isso e faço coisas pra me defender daquilo que eu tenho mais medo. Os elogios mostram o contrário. Escolhe pra onde tu vai olhar e de quem tu vai ouvir. Se for uma pessoa que tu considere muito, tu pode até ouvir e pensar sobre e questionar. Se não for, que é a história lá do teu sogro, né? Quem é a pessoa? Pra eu querer levar em consideração o que ela fala. Então, gente, fica de tarefa vocês levantarem isso. Levantar. Gleice, o que eu faço com isso? Vocês vão levantar todos os pensamentos, todas as coisas que vocês ouviam, todas as coisas que vocês sentiam, coisas limitantes, coisas que fizeram vocês se sentirem mal, coisas que fizeram vocês se sentirem inadequadas, erradas. Às vezes até o fato de dizer assim, putz, minha mãe queria um menino e não uma menina. Isso já é uma coisa negativa sobre mim, ser uma menina. Eu já me senti inadequada antes de nascer. Ou minha mãe não queria uma gestação, ou minha mãe passou por uma coisa ruim na gestação, ela sentiu medo, ela sentiu ansiedade, ela sentiu... Só isso já foram coisas que vocês sentiram lá atrás e que talvez estejam presas até hoje.
Então, levantar isso, conversar com os pais sobre como foi a gestação de vocês, se foi desejada, se não foi desejada, coisas difíceis que vocês viveram, momentos difíceis que vocês passaram. Tudo isso ajuda na cura do hoje. Muito doido. Quando pequena me sentia mal, quando me chamava de gorda. Agora estou gorda pra me proteger do mundo. Entendeu? É ruim estar gorda, mas é pior aquilo que eu acho que eu vou viver se eu emagrecer. E aí, qual é a crença que eu tenho sobre emagrecer? Se eu for magra, meu marido vai ficar com ciúme e eu vou perder minha paz. Se eu emagrecer, eu vou viver isso, eu vou ser assediada, eu vou ser abusada, eu vou ser rejeitada. Tô falando do emagrecimento. Então, eu vou me defender disso, mesmo eu querendo muito. Eu quero muito isso, mas eu quero muito não passar por isso que eu acredito que o emagrecimento vai me trazer. Quando a gente traz à tona, a gente questiona. Mas, meu Deus, será? Tá, eu vou emagrecer, meu marido vai ficar com mais ciúme, mas o que eu posso fazer pro meu marido não ficar com mais ciúme? Eu vou me aproximar dele, eu vou conversar com ele, eu vou entender o que deixa ele com ciúme, isso é sobre ele, não sobre mim. Mesmo estando gordo, ele ainda tem ciúme, porque o problema é a insegurança dele. Então é infinito. E o que eu faço? Eu quero continuar nesse relacionamento, não quero continuar nesse relacionamento. O que eu faço comigo? O que eu não faço? Acho que todas as limitações estão relacionadas em fazer pertencer à minha família, de querer ser amada. Se sou muito boa, bonita, inteligente, me afasto deles, não consigo me aproximar deles. E aí tu vai escolher ficar, não ser boa, ser burra. Vou ser bem assim, ser burra, ser feia, pra se aproximar deles. O que vai sobrar para as tuas filhas, que são meninas? O que vai sobrar pro teu marido? Vai sobrar que mulher? Vai sobrar pra tua família hoje, porque hoje é tua família, teu marido e as tuas filhas. Os outros viraram teus familiares. Tu precisa ser menos pra caber dentro daquela família? Será? Tu achas que isso é uma verdade? Tu vai te colocar nessa situação e tu vai continuar com a mesma dor. Porque isso é uma mentira que tu tá contando pra ti mesmo. Que crenças tem por trás disso? Então, gente, vai ficar de tarefa pra vocês. Hoje foi uma sessão terapêutica de levantar coisas que possam estar atrapalhando a vida inteira de vocês, não só o emagrecimento. Se quiserem colocar lá depois no WhatsApp, em tópicos, as crenças que vocês se deram conta, eu quero que vocês escrevam tudo que vocês forem lembrando, e eu quero que vocês leiam isso de manhã, quando acordar, antes de dormir. Eu quero que vocês pensem sobre isso, eu quero que vocês questionem isso, eu quero que vocês pensem o que vocês podem fazer pra mudar ou pra pensar diferente, porque isso não define quem são vocês ou quem vocês serão. Se vocês querem ser algo e isso está atrapalhando, vocês precisam questionar essas crenças e entender que elas não são verdade. Que uma pessoa magra não quer dizer que uma pessoa magra esteja doente ou que vá ficar doente e que a gorda seja saudável. Que a magra vai ter problema no casamento e que a gorda não vai. Porque quando vê a pessoa não emagrece pra não ter problema com o marido, engorda e no fim separa. Porque aquela pessoa dentro daquele corpo, ela não é mais interessante dentro do casamento. Porque ela não se ama. Porque ela não se cuida. O que ela vai ter pra entregar? E aí querendo defender um casamento, quando vê, ela perde o casamento. E perde de ser quem ela é. Então, o principal é a gente estar bem sendo quem a gente é. E entender quem a gente é, o quanto a gente é boa, que ninguém é capaz de tirar a felicidade, a completude da gente, porque a gente merece tudo de bom. Se a gente quer ser mais magra, a gente vai ser mais magra. E a gente vai ter consequências com isso e a gente vai dar conta, porque nós somos adultas, a maioria aqui é mãe, casou, já passou por um monte de coisa difícil e vai passar por mais essas. Todas as escolhas têm consequências. Está acima do peso, tem consequências. Você vai escolher as consequências que você quer ter. As consequências de estar mais magra, as consequências de estar mais gorda. Todas vão ter consequências. Às vezes você tem que se colocar lá e ir vendo. Por isso que eu não sou a favor do emagrecimento rápido demais. Porque te coloca num lugar de insegurança muito grande. Porque você não foi indo e vendo o que estava acontecendo. Você foi jogada lá. Que é muito o que acontece com uma bariátrica. Que é muito o que acontece com quem toma um remédio e fica totalmente sem apetite. Que é muito com quem faz coisas muito bruscas. Ela te coloca num lugar de risco que você veio se defendendo e funcionou. Quando você vai aos pouquinhos, você vai sentindo. Eu acho que meu marido tá ficando mais ciumento. Deixa eu dar uma segurança pra ele,
deixa eu conversar com ele, deixa eu ir ajeitando isso aqui, poxa, tá tudo bem, e aí eu vou indo, eu vou me aproximando, e aí eu posso, não, agora eu vou emagrecer mais um pouquinho, e vou vendo quem eu me torno também naquele corpo. Será que lá dentro, Dani, não ficou na tua cabeça lá poxa, eu era bonita, eu era bem namoradeira, eu atraía muitos olhares, e aí será que se eu emagrecer, eu também vou atrair muitos olhares? Já me chamaram de galinha, eu não tô nem aí pros outros, mas tô aqui viajando, e é isso que eu faço sempre. Eu entro numas viagens de pensar em todas as possibilidades, e vocês vão aí dizendo se sim ou se não. E vão me olhar mais, e vão pensar, nossa, lá a Dani emagrecendo, o que ela quer com isso? É galinha mesmo. Ó lá, fulano olhou, e aí meu marido, como que ele vai se sentir? Vai se sentir mais inseguro, e vou ter problema no meu casamento, e não é isso que eu quero pra mim, porque dentro da minha casa era totalmente contrário, e eu quero me aproximar disso. E eu só consigo isso estando acima do peso. Enfim, a gente precisa entrar numa viagem dentro da gente mesmo pra encontrar as respostas que em alguma parte da gente esteja fazendo sentido. E é essa provocação que eu venho trazer pra vocês aqui. Então pensem, lembrem e escrevam. Escrevam no grupo, escrevam pra vocês, leiam isso, questionem isso, porque só o fato de questionar já vai libertar. Se alguém chegar aqui e disser, Gleice, eu me dei conta dessa crença, mas ela é verdade, traz lá que é pra gente ver o que a gente consegue fazer o papel de advogado aí teu contra a crença que tu tens, pra que você cresça. Vocês gostaram, gente, dessas reflexões? Eu sei que é profundo, tem gente que adora as ferramentas assim bem objetivas, as rodas, por exemplo, são super objetivas, mas a gente ficar no objetivo é importante, no estratégico, mas no aprofundado também, porque o que impede a gente de fazer aquilo que a gente escreveu lá na roda que a gente ia fazer é isso aqui. Se alguém aqui não tá fazendo aquilo que falou que ia fazer, pode ter certeza que tem a ver com isso aqui. Outro dia saí pra tomar café com meu marido, no meio do lanche ele me perguntou pra quem eu tava olhando, eu não tava olhando pra ninguém, só vendo a paisagem, o lugar era bonito, muito ruim isso. E aí tu tem que chegar e dizer, eu não estava olhando pra ninguém, que saco! Deixa eu ser livre, deixa eu olhar pra onde for. Por que eu tenho que olhar só pra ti? Vai te tratar, que horror, né? Mas não é errado. A insegurança é tua e eu não vou alimentar, eu não vou mais entrar na bolha que tu estás querendo me colocar. Porque eu sou livre, porque eu trabalho fora, porque eu sou independente, porque eu sou mãe, porque eu tenho filhos, e eu não quero ensinar isso aqui pra eles. Eu não vou mais apertar o meu pé dentro desse sapato. Deixa o meu pé respirar. E aí vai lá e calça do teu tamanho. Mas tu és responsável por dar os limites que tu precisas, pra que ninguém mais ultrapasse eles. Difícil, né? Mas é difícil também ficar assim. Eu não quero... Ontem ainda, esse final de semana, eu falava e sempre falo que eu sou a rainha da separação. Eu não sou a favor de casamentos quando você não é feliz. Algum movimento você tem que fazer. Seja, às vezes a pessoa faz movimento e melhora muito e eu fico muito mais feliz. E muitas vezes a pessoa faz movimento e se separa. E eu não tenho nenhuma cliente, nenhuma aluna que separou e ficou pior. Nenhuma. Posso dizer pra vocês aqui, ó, nenhuma. Nenhuma que fez qualquer movimento e piorou. Seja porque deu certo e melhorou o casamento, seja porque separou e ficou bem também. O meu objetivo aqui é que vocês sejam mais felizes, mais leves, que tenham mais paz. E que vocês atraiam pra vocês pessoas que valorizem vocês, não que desvalorizem. Mas onde que começa isso? Dentro de vocês. Quando vocês se valorizarem, vocês vão atrair e manter perto de vocês pessoas que valorizem vocês. Quando vocês se desvalorizarem, vocês vão atrair pessoas que confirmem a desvalorização que vocês mesmas dão a vocês. Então, a tarefa é vocês pararem, pensarem, trazerem lá no grupo pra gente continuar nesse looping aí de insights, questionarem, tragam as crenças que vocês se deram conta pra gente ir conversando. Gostaram, gente? Sugiram temas para as próximas mentorias. Provavelmente a próxima mentoria, que vai ser lá no dia 20, a gente vai ter um convidado, que é o Elvis, que é nutricionista, um novo parceiro meu, para ele vir aqui falar para vocês sobre nutrição. E aí vocês usem bastante, aproveitem bastante, façam bastante perguntas, mas eu vou avisar mais perto. Então, muito obrigada. Uma linda semana para vocês. Aprofundem mesmo. Ficar só no raso pode fazer a gente emagrecer ou conquistar coisas, mas não faz a gente permanecer lá. O que faz a gente permanecer aonde a gente quer chegar é o aprendizado e a aplicação do aprendizado. Que bom, meninas. Continuem pensando. Mi, saudade das nossas sessões. Mi, eu sinto falta, hein?
Assiste, Ju, assiste. Beijo grande pra vocês. Tamo lá no grupo, vamos conversando. Tragam lá os insights que vocês tiveram, que vocês não conseguiram colocar ainda aqui. Beijo grande, agora eu vou ficar quietinha aqui pra ver se eu melhoro. Beijo, mulherada! Até a próxima!